Fala aí, Redband, você acompanha o canal United by Metal. Estamos de volta com o primeiro Metal Relics de 2019. O quinto álbum da carreira solo do Bruce Dickinson, o The Chemical Wedding. Bom, após sair do Iron Maiden, Bruce Dickinson estava inspirado para investir em sua carreira solo, né? Mas digamos que ele ainda estava um pouco perdido, né? Porque ele já havia lançado o Tattooed Millionaire ali nos anos 80, ainda estava no Iron Maiden até então. É um disco meio que sem personalidade, né? Ele ainda estava tentando encontrar ali. Não estou falando que o disco é ruim, tem gente que conhece, gente que gosta. E aí ele lança o Balls to Picasso, que ainda era um disco que ainda não tinha o que ele estava procurando. E eu acho que a gente pode deixar isso... o que deixa mais claro isso é o lançamento seguinte de 1996, o Skunk Works, né? Ou seja, ele ainda estava buscando uma identidade ali para sua banda, digamos. Eu creio que essa identidade ela foi criada ali em 1997, quando ele lança o Accident of Birth, que é um disco que tem um vídeo aqui no canal, e é um vídeo que eu acho muito bacana. Se você ainda não assistiu, a gente vai colocar ele aqui nos cards para você ver depois, que é aquele heavy metal mais vigoroso, né, cara? Um heavy metal com guitarras muito pesadas. E chega 1998, para não perder essa veia criativa. O Bruce Dickinson naquela época ele estava com tudo, estava muito focado na sua carreira, né? Eles lançam o The Chemical Wedding, cara, em 1998. E é novamente um outro grande disco, né? Muita gente considera o melhor disco da carreira solo dele. Eu confesso que eu gosto mais do Accidental Birth. Eu também. Mas de fato é que esses dois discos ali, um próximo do outro, são dois descassos, né, Márcio? Isso que você estava falando da identidade, né? É que nem você falou, né? Ele ainda estava no Iron Maiden quando ele lançou o Tattooed Millionaire, que é o disco que eu menos gosto da carreira solo dele. Gosto já bastante do Balls to Picasso. Já não consigo entender até hoje os Skunk Works, que inclusive era o nome que seria a banda dele, né? Nem a atitude, enfim. Mas quando ele realmente voltou para o que ele sabe de fato fazer, que foi no Accident of Birth e na sequência no Chemical Wedding, eu acho que ali tá o que o cara sabe fazer. Eu acho que certas coisas não precisam ser reinventadas, né, cara? Não acho que nem dá, né? Não tô dizendo que o cara não tenha feito trabalhos legais. Tem muita gente que consegue gostar dos Skunk Works, né, cara? Hoje mesmo eu tava vendo uns comentários favoráveis a esse álbum, né? Eu confesso que eu não gosto, não é minha praia aquele estilo. Mas não tem nada contra, entendeu? O cara se tentar se reinventar, mas eu acho que a veia mesmo do Bruce Dickinson é heavy metal mesmo, cara. Tanto é que ele lançou aqui os dois melhores álbuns da carreira dele, né? E mais especificamente falando do Chemical Wedding, eu acho, cara, ele tem uma atmosfera diferente do Accident of Birth. Accident of Birth é um álbum mais, a gente pode dizer, mais básico, mais heavy metal mais básico, ótimo, excelente, todas as músicas são foda. Mas o Chemical Wedding, eu acho que até pela temática. Exatamente. Tem um clima diferente a música. Eu consigo identificar ali, acho que, né, se eu não me engano, na The Book of Tell, tem um clima meio até uma música mais épica, né? Exatamente, entendeu? Então ele criou isso só poderia vir de um cara como o Bruce Dickinson. Lógico que ele estava acompanhado de feras ali, como o Roy Z, que, né, hoje a gente sabe que o cara é fera mesmo, e o Adrian Smith, que não precisa comentar nada mais profundo assim, pra gente saber quem é o cara, né? E pra fechar, que tu tá falando, pra fechar a formação, né? O Ed Casillas no baixo, né? E o Dave Ingram na bateria e percussão. E o Royce, ele cuidou da produção, né? E eu acho que ele fez um trabalho tão bom que a partir daí ele começou a ser requisitado por várias outras bandas, né, cara? E é engraçado que... só complementando o que o Brian falou, no show de 97 no Skull Rock, quando o Bruce vai apresentar o Roy Z, ele fala: "Remember this face", lembrem-se desse cara, né, desse rosto. E realmente, hoje o cara é sagrado, um dos maiores produtores, hoje é guitarrista da banda solo do Halford também, né, além do Bruce Dickinson, quando esse se propõe a tocar, né?
Mas assim, eu acho que o cara conseguiu criar, né, como eu falei, uma sonoridade diferente. Eu li uma entrevista da época, eu acho que na Metalhead, na revista Metalhead, que o Adrian Smith pegou a primeira corda do baixo, a mais fininha ali, né, pra colocar no bordão da guitarra, pra tentar criar aquele timbre, pô, mais pesado, né? Tem aquele começo ali, me parece, lembra até músicas assim do Six Feet Under que começa daquela forma, não é verdade? Verdade. De tão pesado que é, cara. As guitarras são mais pesadas de forma geral, né? Sim, certeza. E destaque para as músicas, né? São 10 músicas, né? E depois ele ganhou uma versão, em 2005 ganhou uma versão expandida com mais 3 músicas que eu considero que elas destoam desse disco, mas enfim, é sempre válido você colocar essas músicas bônus para que os fãs tenham acesso, né? Mas eu considero que elas não têm o mesmo clima do disco, não. Mas enfim, né? O disco ele abre com King in Crimson, que é uma música sensacional. E depois já entra na sequência a faixa título The Chemical Wedding, né? Que eu acho que, não vou dizer que é o ponto alto, mas é uma das grandes músicas da carreira do Bruce Dickinson, contando aí com o Iron Maiden. E depois vem The Tower, né, cara? The Tower é a música que eu mais gosto do disco. E tem um clipe divertido pra caramba. É verdade, mas a música ela é sensacional. E o começo dela lembra um pouco o Rothschild, né? Um pouquinho, né? Tem o lance do baixo e tal. E depois vem The Book of Tell, que como a gente já falou aqui, né, uma música um pouco mais épica e tal, e o Ed Kazidis foi das pessoas que compôs a música. E depois Gates of Horizon, que também é uma música cheia de passagens elementais ali. Climática. Climáticas. E aí eu confesso que depois o disco ele dá uma caída, não que tô falando que depois não presta mais, mas o ponto alto pra mim é até ali The Gates of Horizon, cara. Essas 6 faixas ali você não tem como pular, não. São 6 faixas muito boas. Eu acho que a trinca que abre o álbum, né, cara? King in Crimson, Chemical Wedding e The Tower, eu acho que talvez sejam as melhores músicas do álbum. Né? Mas aí, ali, além disso, dessas que você citou, eu ainda consigo ali Trumpets of Jericho, eu acho muito bacana. Essa é pesada a música. E a música The Alchemist, que é a última, né? Que lá no final ele faz ali no finalzinho da música, ele volta lá pro refrão de Chemical Wedding, né? Sim. A música também é climática, meio balada, assim. Aliás, o Bruce, ele gosta de compor muito balada na carreira solo, né? No Iron Maiden eu acho que ele nunca teve muito espaço para isso, tanto é que o Iron Maiden tem, sei lá, pouquíssimas baladas aí. Mas na carreira solo dele, aqui nesse próprio disco, a gente tem exemplos disso, né? Tem gente que fala que um dos motivos dele ter saído do Iron Maiden é justamente essa falta de oportunidade de mostrar mais as suas próprias composições. Eu sei lá, né, cara? Assim, tanto é que na Summer Time ele não tem nada, né? É um dos melhores álbuns da banda. Mas ele sempre foi um compositor acima da média, muito acima da média. Ele sempre foi um compositor, né? Hoje o cara é considerado um deus aí, não à toa, né, cara? O que torna esse disco interessante é que ele eu não diria assim, ele é conceitual, né? Eu não considero ele assim conceitual, mas ele tem como um tema assim, digamos que recorrente, a alquimia, né? Então, nesse sentido, ele faz referência a figuras que eventualmente se envolveram de certa forma com a alquimia na vida real, né? É o caso de Aleister Crowley e William Blake, né? Que William Blake é uma espécie de Bruce Dickinson do passado, né? O cara, ele era poeta, ele pintava, o cara fazia várias coisas. E inclusive tem várias artes dele no disco, né? A própria capa, o nome dessa arte da capa é The Ghost of a Flea. E também tem outras artes desse mesmo artista dentro do encaixe, né? O William Blake, ele também escreveu vários livros. Então o Bruce Dickinson ele se inspirou em algumas coisas da poesia dele, né? O próprio Horizon, que ele é citado em 2 músicas. Bom, a bateria da câmera acabou, então a gente vai concluir com o celular. Mas enfim, né? A própria música The Book of Tell, ela é o nome de um livro do William Blake, né? E outra coisa interessante sobre o William Blake é que ele é o nome do personagem principal da última trilogia do Blaze Bayley, que ele lançou aqueles 3 CDs que contam a história de um cara que se isola ali no espaço, e o personagem principal tinha o nome de William Blake, né? Até aí as histórias desses caras do Iron Maiden se encontram, né? Mas enfim, o Blaze também é um cara que ele é muito fã de sci-fi e tal, assim como o Bruce, né? Mas enfim, o Bruce Dickinson ele se inspirou um pouco na obra do William Blake para fazer algumas canções e tratar desse tema de alquimia, né?
tempos depois até se aventurou aí a fazer o filme, né, The Chemical Wedding. Pois é, ele falou uma vez em uma entrevista que ele estava pensando em fazer um filme com o Julian Doyle, que é o cara que ele editou os filmes da galera do Monty Python. Ele editou Life of Brian, que é um filme que a galera curte pra caramba. Então, assim, eles pensavam em fazer um roteiro e tal, chegaram a fazer, que tratava desse assunto, né, de alquimia e tal, falava sobre Aleister Crowley. E só que aí ele já pensava em fazer isso na época que ele ainda estava no Iron Maiden, né? Mas aí beleza, eles fizeram um roteiro, chegaram a vender esse roteiro para América, mas o filme não saiu, né? Só que aí isso inspirou ele a fazer a música, a faixa título, né, do disco. Aí ele chegou a fazer a faixa título, usou o mesmo nome do roteiro. E aí ele pensou, será que eu uso pra colocar o nome do álbum também? Beleza, eu vou colocar. E colocou o nome do disco também, de The Chemical Wedding, né? E lançaram em 98 o disco, né? O fato é que anos depois a criança nasceu e saiu o filme The Chemical Wedding, né? Só que lá nos Estados Unidos o nome do filme é Crowley, porque digamos que um dos personagens principais do filme é o Aleister Crowley. A história é bem louca, assim, eu não diria que é um filme tosco. Eu vi umas críticas dizendo que era tosco pra caramba. Eu não tive a oportunidade de assistir, não. É um filme interessante, mas feito com recursos limitados. A produção não é das melhores. Tem até alguns atores renomados que fizeram grandes filmes e tal. Mas é um filme estranho. O fato é que ele se cumpriu no dever de me manter entretido do começo ao fim. Eu assisti o filme todo. É interessante, o Bruce ele participa em 2 momentos muito breves do filme. Acho que a veia para ator dele não é das melhores. Roteiro, talvez. O filme ele é complexo, ele trata ali até da teoria do gato de Schrödinger, que envolve química, envolve física quântica. O Bruce é cabeçudo, né? O cara se envolve em muita coisa. Mas, enfim, como um roteirista, talvez, né? Como ator, com certeza não rola, não. Mas vale o registro para isso, né, cara? Com certeza. Bom, enfim, muita gente considera esse disco um dos melhores, né? Como já falei, eu prefiro o Accidents of Birth, mas, é um puta discão. A turnê dele foi interrompida, né? Porque foi quando começou-se a tratar da volta dele pro Iron Maiden. E eu acho assim que, na verdade, aconteceu. acho que ele já a intenção acho que quando ele lançou o Accidents of Birth, a intenção já era, né? Meio que, mostrar pros caras que a gente tá fazendo heavy metal de novo, que eu tô com ele e tal. E na turnê do disco ele veio pro Brasil de novo, né? Gravou o Scream for Me Brasil, que é um disco ao vivo que ele lançou no começo, acho que dos anos 2000, 99, se eu não estou enganado, um pouquinho antes dele voltar pro Iron Maiden. Mas eu acho que foi um período muito fértil da carreira dele, cara. Inclusive muita gente considera, né, que esse período aqui, que engloba principalmente esses 2 álbuns, é melhor do que as coisas que ele vem fazendo com o Iron Maiden, né? De certa forma, é uma pena, né, que tenha se encerrado, né? Porque ele poderia lançar um outro disco tão bom quanto os 2 anteriores. Mas, ele lançou pelo menos um grande disco com o Iron Maiden na sua volta, né? É verdade. Mas enfim, fica aí a referência desse disco, as histórias dele. E vale a pena, por curiosidade, aí você ver esse filme que está disponível no YouTube, o Chemical Wedding ou Crowley. Procure pelos 2, eu não lembro agora como é que tá no YouTube. Para você assistir, porque a trilha sonora é meio bizarra, mas tem várias referências, tanto sobre a vida do Bruce, algumas coisas sobre o Iron Maiden um pouco forçadas, mas enfim, vale a pena você assistir o filme por curiosidade quando você tiver de bobeira aí, valeu? Valeu por acompanhar aí, moçada.